Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, queridos, amém. Quero convidar os amados a tomarem seus lugares. E abrir sua Bíblia no Salmo de número 86. Salmo de número 86. A palavra do Senhor neste salmo, a partir do verso 1, nos diz assim: inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Guarda a minha alma, pois sou santo. Ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo dia. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Dá ouvidos, Senhor, à oração e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia clamarei a ti, porquanto me respondes. Amém, queridos. Amados, esse salmo de número 86, ele é uma oração do rei Davi, uma oração em forma de cântico. E uma das certezas que o salmista Davi tinha era que todas as vezes que ele clamava, Deus respondia. E é essa mesma certeza que nós precisamos ter. Não existe nenhuma só oração que Deus não esteja ouvindo. Deus ouve e Ele responde às nossas petições. Quando nós estamos aflitos, não adianta nós recorrermos para vizinhos, para amigos, para parentes, porque muitas vezes eles até desejam nos ajudar, mas tem situações que eles não podem. E quando o ser humano não pode fazer nada, Deus ainda pode fazer tudo. Então a Ele nós devemos recorrer na hora da nossa angústia, e Ele vai nos responder em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé para orarmos ao Senhor. Amado Deus, em nome do Teu Filho, nós queremos entrar na Tua presença gloriosa nessa noite, Pai, clamando ao Teu nome, Senhor amado, este nome que é sobre todo nome, este nome, Pai amado, que nos amou de tal maneira que deu Seu Filho unigênito, ó Pai. Por isso, nessa noite, nós nos reunimos neste santuário para buscar a Tua face. Queremos que o Senhor possa receber este culto, Senhor, com um perfume agradável às Tuas narinas, Pai. Que o Senhor receba o louvor de cada homem, de cada mulher que por esta porta entrou nessa noite. Aqueles que estão a caminho deste santuário, que o Senhor possa trazê-los em segurança. Que nessa noite nada nos impeça de Te adorar, Senhor. Queremos deixar diante do Teu altar o nosso louvor e a nossa adoração. Por isso, Pai, toma Teu primeiro lugar em nossas vidas, em nossos corações. Pega os nossos pensamentos e leva cativo ao trono da Tua glória. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pai, esses aplausos são para Ti, Senhor. É a Tua noiva dizendo que o Senhor é bem-vindo a este lugar. Tu tens prioridade em tudo que formos fazer aqui, em nome de Jesus. Quero convidar a irmã Ilma. Ela vai estar adorando ao Senhor com 2 hinos, e você adora aí do seu lugar também.
Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, santo é o teu nome, Senhor. Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém. Santo é o teu nome, Senhor. Recebe, meu Deus, esse culto, Senhor, como forma, Senhor, de agradecimento, Senhor, por tudo que o Senhor é na nossa vida, Senhor. Nosso escudo, a nossa proteção, a nossa confiança. Aleluia. Glória a Deus.
perdido, sob o sábio amor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu amor está subindo. Cooperam meu bem, daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, sob o sabiador que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, sobre o sabiador que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. Amados, nós tivemos aqui no domingo, no culto, nós falamos que não tínhamos nenhum dos nossos membros diagnosticado, né? Mas nós temos a irmã Joana, que na terça-feira, ela trabalha ali no hospital, né? É plantonista ali, enfermeira, e ela diagnosticou positivo, né, do Covid. Não está apresentando nada de sintoma grave, está em casa, mas ela foi diagnosticada. Então a igreja esteja orando por ela. Só a pressão que ela falou que está oscilando, isso mesmo. Mas os irmãos estejam orando, viu? O primeiro caso da nossa igreja, a gente precisa estar cobrindo ela com as nossas orações. Ela estava ali na linha de frente no hospital, ali o hospital de Água Branca está sendo um foco terrível de corona. Pessoa que não tem é só ir lá e sai de lá com Covid, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso aí. Então orem pela irmã Joana, o primeiro caso de membro aqui da igreja que foi diagnosticado. Esteja apresentando ela com as orações. A irmã Ilma vai estar adorando ao Senhor com mais um hino. E enquanto ela adora o Senhor com esse hino, você vai adorar o Senhor com o seu dízimo e com a sua oferta em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. A arma do crente é a oração, não é verdade? As lutas vêm, as aprovações vêm. Mas crente que é crente, ele ora e confia. Ele sabe que Deus ouve sua oração. Ele atende o seu clamor. Hoje fiz uma oração tão diferente, lágrimas nos olhos, dor dentro do peito. Necessidade de me ajoelhar
pois Ele me ouviu sem nem me interromper. E olhando em seus olhos não vi me condenar. Agora que aprendi, não quero mais sofrer, vivendo de migalhas caídas pelo chão. Eu dobro os meus joelhos e choro pra Deus. Agora eu não choro mais em vão. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigada, Senhor. Pois Ele me ouviu sem nem me interromper. E olhando em seus olhos não vi me condenar. Agora que aprendi, não quero mais sofrer, vivendo de migalhas caídas pelo chão. Eu dobro os meus joelhos e choro pra Deus. Agora eu não choro mais em vão. O choro pra Deus é mais que 1000 palavras. Uma lágrima que cai derruba muralhas, destrói o inimigo, faz o mal sair. Você chora e Deus escuta a sua lágrima cair. O inferno estremece se os joelhos se dobram. Foi assim com Daniel, os leões se calaram. Não desista, não desista de chorar ajoelhado. Deus atende o seu choro e você é abençoado. Ali me derramei, de tudo eu falei, e com sinceridade eu pude confessar. Pois Ele me ouviu sem nem me interromper. E olhando em seus olhos não vi me condenar. Agora que aprendi, não quero mais sofrer, vivendo de migalhas caídas pelo chão. Eu dobro os meus joelhos e choro pra Deus. Agora eu não choro mais em vão. Agora eu não choro mais em vão. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós iremos meditar agora na palavra do Senhor. E eu quero convidar você a abrir tua Bíblia no livro de Números, no capítulo de número 21. Números, capítulo de número 21. Eu vou estar lendo do versículo 1 até o versículo de número 9. É uma palavra que provavelmente você já tenha ouvido ser ministrada várias vezes. Mas nessa noite é a palavra que eu gostaria de compartilhar com você novamente. Números capítulo 21, a partir do versículo 1. Na minha Bíblia tem um tema: os israelitas destroem os cananeus. A palavra de Deus diz assim: ouvindo o cananeu, o rei de Arade, que habitava para a banda do sul, que Israel vinha pelo caminho dos espias, pelejou contra Israel e dele levou alguns prisioneiros. Então Israel fez um voto ao Senhor dizendo: se totalmente entregares este povo na minha mão, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor, pois, ouviu a voz de Israel e entregou os cananeus, que foram destruídos totalmente,
Então eles e as suas cidades destruídos ficaram, e o nome daquele lugar se chamou Horma. Versículo 4: Então partiram do monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo se angustiou. Diga comigo: alma angustiada. Mais forte, que nem crente. A alma do povo se angustiou neste caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito, para que morrermos nesse deserto? Pois aqui nem pão e nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes. Tem algumas bíblias que tem serpentes abrasadoras, em algumas versões, que morderam o povo, e morreu muito do povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e ponha-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Amém, queridos? Eu quero, antes de iniciar essa mensagem, falar para você do contexto dela. Vamos fazer uma viagem até Israel. Uma viagem que requer a minha atenção e a sua atenção durante essa ministração. A Bíblia nos diz que o povo de Israel era um povo escolhido como povo de Deus. E o povo de Israel, mesmo sendo escolhido, ele passou por um período de escravidão, servindo no Egito como escravo, mão de obra barata, trabalhando apenas pelo alimento. E o Senhor decidiu libertar aquele povo da escravidão. E Ele usa Moisés como liderança deste povo. E este povo, quando ele sai da escravidão, ele começa a peregrinar pelo deserto. E esse texto se refere exatamente a esse período, que o povo está caminhando pelo deserto. Pastor, mas o povo de Israel não era o povo escolhido por Deus? Era e ainda é. Só que o fato de nós sermos escolhidos por Deus não nos isenta de passarmos por deserto. A gente está acostumado no século 21 agora ouvir um evangelho barato, um evangelho que diz que você não tem problema, um evangelho que diz que se você quiser parar de sofrer, é só você vir para a igreja. E isso não está relatado em nenhum momento nas Escrituras. O povo de Deus, o povo de Israel escolhido, para chegar até a sua vitória, ele teve que passar pelo deserto, passando talvez por enfermidades durante esse deserto, perrengues como eu e você passamos. Mas o povo estava marchando.
Talvez alguns no meio da caminhada se cansavam. Eu acredito que sim, porque eram homens, mulheres, crianças e idosos. E ninguém marcha nessas faixas de idade no mesmo ritmo. Eu tiro isso porque às vezes eu estou fazendo caminhada pela manhã e a pastora às vezes vai comigo. Ela fala assim: vai devagar, porque o ritmo é outro. É ou não é? Eu acredito que o povo cansava. E esse povo no deserto, a Bíblia nos diz que o rei dos cananeus ouviu que o povo estava peregrinando pelo deserto. E talvez ele deva ter pensado assim: o povo está cansado, eu vou atacar eles. A Bíblia diz que ele atacou e levou alguns do povo de Israel prisioneiros. E aqui eu tiro o primeiro aprendizado para nós nessa noite. Não é pelo fato de nós estarmos no deserto ou nós estarmos cansados que o inimigo não vai tentar tirar o nosso sossego. Muito pelo contrário, o inimigo vai procurar uma brecha na hora que nós estamos mais desapercebidos. Na hora que a gente pensar assim: olha, ele não está nem ligando para mim. Ou então na hora que a gente pensa assim: eu estou forte. Aí ele chega e entra e faz prisioneiros, como fez com o povo de Israel. Talvez o povo estava andando pelo deserto e estava desapercebido pela ação do inimigo. Por conta disso, alguns foram presos. Mas quando acontece algo no meio do deserto, não foi só naquela época, em nossos dias também. Quando acontece algo conosco, a primeira coisa que a gente faz é correr para o Senhor, é ou não é? Corre. Porque a gente sabe que o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Israel, a Bíblia diz que Israel corre para o Senhor. Israel faz um voto com o Senhor. Ele diz: olha, se o Senhor entregar totalmente esse povo na minha mão, eu vou destruir eles e as suas cidades. Numa situação de cansaço, Israel agora faz um voto com o Senhor: eu vou guerrear, Senhor. Se o Senhor me der força, eu vou guerrear e vou destruir este povo. Se o Senhor entregar eles, se o Senhor me der ele na minha mão, nós vamos destruir ele. No deserto, aquele povo se colocou à disposição para ir para a guerra. Como quem diz assim: o inimigo não vai tirar mais nenhum de nós. O inimigo não vai ser páreo para mais nenhum dos da igreja do Senhor. A Bíblia diz que Deus ouviu a voz de Israel. Lembra que na abertura do culto eu falei que Deus sempre nos ouve? E Ele sempre nos responde. Assim foi com este povo. Mesmo no deserto às vezes a gente pensa que ninguém está nos vendo. No deserto às vezes a gente pensa que ninguém está ouvindo a nossa oração, mas Deus está sempre com seus ouvidos atentos para nos ouvir. Nunca pense que você está sozinho. Nunca pense que você está sozinha. Deus está te ouvindo. Deus deu grande vitória para o povo no meio do deserto. Você sabia que Deus pode te dar vitória no deserto que você está passando? Ele pode. E você vai atravessar esse deserto, e quando você chegar do outro lado, você vai dizer: só o Senhor é Deus. O Senhor entregou os cananeus nas mãos dos israelitas, e eles destruíram toda aquela cidade. E aquele lugar se foi chamado por Horma até o dia de hoje. Depois de uma grande vitória, a Bíblia diz que eles partiram para o monte.
eles saem do deserto e vão para o monte, pelo caminho do Mar Vermelho. E eles começaram a rodear a terra dos Edomitas, a terra de Edom. E enquanto eles rodeavam a cidade, a Bíblia nos diz que o coração do povo se angustiou. Eu quero que você mentalize o povo na guerra agora, derrotando os cananeus. Está conseguindo ver? O povo derrotou os cananeus e o povo celebrou, porque quando a gente vence uma batalha, a gente celebra. Celebra ou não celebra? Só o Senhor é Deus. Mas aqui não passou nem um dia, e o povo, quando acabou a celebração da vitória, que eles começaram a ficar de olho na terra dos Edomitas, eles começaram a murmurar, começaram a reclamar. Porque o ser humano é assim, amado. Ele tem uma facilidade muito grande de esquecer o que Deus já fez por ele. Nós temos essa facilidade, não só o que Deus faz, o que Deus fez, mas às vezes até alguém que está próximo de nós, às vezes estende a mão para nós e muitas vezes a gente esquece. Acontece ou não acontece isso? Sejamos sinceros, acontece. O povo esqueceu, e o povo começou a murmurar, dizendo: para que tu trouxe nós? Nós estávamos lá sendo escravos, mas lá pelo menos nós tínhamos comida. Tu tirou nós de lá para morrer aqui nesse deserto. Aqui não tem nem pão e nem água. O irmão Edilson, que é criador de galinha, ele tem uma outra criação de codorna. É mais vendável do que galinha. Codorna é um prato. A Bíblia diz, amado, que Deus mandava para aquele povo no deserto as codornas voando da altura que dava para eles pegar com a mão. Quando não era, Deus mandava o maná, um alimento do céu. Todo dia o Senhor mandava. Mas o povo aqui achou melhor murmurar. O povo aqui achou melhor reclamar. O povo aqui achou melhor esquecer da vitória que Deus tinha dado no meio do deserto. E o povo começou a murmurar. A Bíblia diz que o povo disse assim, do pão que Deus estava mandando, do maná que Deus estava mandando, o povo diz assim: nós estamos com fastio deste pão vil. Eu vou traduzir para você: eu estou com nojo desse alimento desgraçado. Deus mandava a quantidade certinha. Aqueles que era metido a esperto, que comia, que separava, guardava demais para o dia seguinte, quando chegava no dia seguinte estava estragado. Tinha que ser a quantidade certa. Sabe por quê? Porque o Senhor, quando Ele nos vai ensinar a orar, Ele diz assim: e o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Tem que ser o pão de cada dia. Nós não podemos estar preocupados com o pão do dia de amanhã, porque o amanhã somente a Ele pertence, e amanhã com certeza Ele vai prover para os seus, porque o salmista Davi diz que eu já fui moço, hoje eu sou velho, mas nunca vi um justo nem a sua descendência mendigar o pão. Povo murmurando por causa do alimento. O que o Senhor fez? O Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, serpentes ardentes. Eram cobras que mordiam o povo, e muitos do meio do povo foi mordido. Quando a gente fala de serpente nas escrituras, a gente já lembra logo do inimigo. Porque quando entra a murmuração, meu irmão, é o inimigo purinho no meio do povo. E a Bíblia diz que as serpentes começaram a ferir alguns do povo, ou seja, do meio do povo de Deus. Alguns morreram.
quando Israel percebeu que algo estava acontecendo, Israel reconheceu a sua falha. Israel não diz assim: olha, nós erramos, ou fulano errou. Não, ele diz assim: nós havemos pecado. Nós, ou seja, não foi o fulano. Porque, amado, quando a gente vê alguma coisa não dar certo, a gente normalmente aponta o irmão A, o B, o C, mas a gente nunca usa o espírito de comunidade para dizer assim: pecamos. Nós somos um só corpo, somos ou não somos? Se o irmão peca, eu estou junto. Eu sou o mesmo corpo. Então a oração tem que ser essa: nós havemos pecado, temos falado contra o Senhor e contra ti. Aí o povo vai para o líder. Na hora que o negócio aperta, todo mundo corre para o líder, todo mundo corre para o pastor. É natural. Aí correram para Moisés: ora para o Senhor, para que ele tire de nós essas serpentes. Moisés foi e orou para Deus. E Deus diz: olha, tu vai fazer uma serpente e vai colocar ela sobre uma haste. E todo aquele que for mordido, se olhar para ela, vai viver. Moisés pega e faz uma serpente de metal, coloca sobre uma madeira e a levanta. E todo homem que era mordido por uma serpente, na hora que ele olhava para aquela serpente que foi levantada, ele passava a viver. No Novo Testamento, o Senhor Jesus diz que importava que, da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, que ele fosse levantado também. O povo reconheceu aqui, nesta ocasião, que ele havia pecado. O pecado dele era representado pela mordida da serpente, era marcado. E toda vez que um pecado o feria, ele olhava para a serpente que foi levantada e ele vivia. Quando nós olhamos para nós e nos reconhecemos pecadores e olhamos para a cruz de Cristo, nós também recebemos vida. Porque quando a gente olha para aquela cruz, a gente reconhece que o pecado que foi crucificado ali, cravado ali naquela cruz, era o nosso. Então quando você olha para o seu pecado naquela cruz, você reconhece a sua condição de pecador, você recebe vida. O nosso pecado muitas vezes, amado, não é tão... As pessoas falam assim: é um pecado tão grande. Não, pecado é tudo igual. Não tem pecado. O pecado do povo aqui era murmuração. O pecado do povo aqui era falar contra a liderança. Mas ele precisava olhar para aquela serpente que foi levantada, para que o seu pecado fosse apagado. A Bíblia nos diz, queridos, que o povo pegou isso e levou a sério. Todo mundo que era picado olhava e recebia vida. O mesmo está acontecendo hoje. Nós precisamos trazer as pessoas para que venham olhar para a cruz de Cristo. Cristo ainda continua dando vida para aqueles que foram feridos pelo pecado. Cristo ainda continua dando oportunidades em nossos dias. Mesmo quando a gente tem murmurado, mesmo quando a gente tem reclamado, Cristo ainda continua sendo o mesmo. Aquele povo, amado, a Bíblia diz que ele estava murmurando quando ele estava pelo caminho. No caminho, quando eles estavam no caminho, o coração deles se angustiou. Ou seja, eu e você, nós não somos isentos, mesmo estando dentro da igreja. Pode acontecer da gente desanimar, da gente se entristecer com Deus,
da gente procurar ver Deus fazendo algo e não enxergar. Era isso que estava acontecendo com o povo. Deus estava mandando alimento, mas eles não estavam vendo, ou se estavam vendo, estavam reclamando daquilo que estava recebendo. A Bíblia nos ensina a dar graças a Deus por tudo. Eu estava vendo uma ilustração hoje que me mandaram de um pássaro. Diz que esse pássaro, ele estava se sentindo velho, cansado, e isso está gerando sofrimento para ele. E ele em meio àquele sofrimento, ele contemplou um anjo, e ele chama aquele anjo, e ele perguntou: até quando vai ser esse meu sofrimento? Eu não aguento mais, eu estou velho, eu estou cansado, é só sofrimento. Quando a gente vai passando dos 50, as pessoas dizem que a gente entra na idade do condor. É condor aqui, condor ali, condor acolá. E esse pássaro estava dessa forma. E aquele anjo falou para o pássaro: olha, eu não sei, isso aí só Deus que sabe. E o pássaro falou: pô, pergunta para Deus. Você entra lá direto nos céus. É só ilustração, viu, irmãos? E o anjo chega lá no céu e diz: olha, Senhor, encontrei um pássaro lá na terra, lá, e ele, em meio a sofrimento, ele perguntou até quando é que vai aquele sofrimento dele. E Deus falou: olha, enquanto ele estiver na terra, ele não vai conseguir ser feliz. Diga para ele. Mas diga para ele dizer assim: Senhor, eu te agradeço por tudo. Essa vai ser a oração dele enquanto ele estiver na terra. Senhor, eu te agradeço por tudo. E o anjo foi e falou para ele. Ele não falou que ele ia ser infeliz enquanto estivesse, mas o anjo falou: o Senhor só falou para você todos os dias orar assim: Senhor, eu te agradeço por tudo. E aquele pássaro começou a fazer isso, e o anjo foi embora. Passado uns 10 anos, o anjo fica curioso. Ele falou: vou ver como é que está aquele pássaro. Deve estar no fundo de uma rede. Quando ele desce, o pássaro brincando na água, molhando as asas e tudo, e cantando, todo sorridente. Oxe, o Senhor disse que esse pássaro não ia ser feliz nunca nessa terra. Aí ele volta para Deus, nem perguntou nada para o pássaro. Quando ele chega para o Deus, ele diz: olha, Senhor, o Senhor me falou que aquele pássaro, enquanto ele vivesse na terra, ele não seria feliz, ele não alcançaria a felicidade. No entanto, eu vi ele cantando, tomando banho no lago, sorridente, alegre. Foi que houve, Senhor? Você não falou para ele orar todo dia, dizendo: eu te agradeço por tudo? A gratidão muda situações. Quando nós temos um coração agradecido ao Senhor, amados, Ele muda a nossa história. Quando a gente comparece diante de Deus com ações de graça. Por isso que o salmista diz: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. O Senhor muda a nossa história. Ter um coração agradecido é você dar graças a Ele por tudo. Pelo pão, pelas vestes. Quando não tem pão também, quando não tem vestes, seja grato. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe a hora certa de abrir portas ou de fechar portas. Nós não dizemos que Ele é o nosso Senhor? Dizemos ou não dizemos? Se Ele é Senhor, é Ele que manda. É Ele que é o nosso dono. Então
é Ele que tem o controle. Que a gente venha viver aquilo que a gente declara com os nossos lábios. A palavra que é direcionada aos nossos corações nessa noite é: se você quer vencer os seus inimigos, os inimigos da sua vida, seja grato a Deus. Quer vencer os cananeus no meio do deserto? Seja grato a Deus. Não murmure, não reclame. A geladeira está vazia, glorifique a Deus que você tem geladeira. Muita gente nem geladeira não tem. A água foi cortada, glorifique a Deus. Antigamente você carregava água da cacimba na cabeça. Agora você tem água encanada. É simples, amado, a gente vê o agir de Deus. Tem um hino da harpa cristã que diz assim: em vez de murmurares, canta. Cantar o quê? Um hino de louvor a Deus. É bem mais fácil, bem mais simples a gente louvar a Deus em meio à luta. Porque quando você louva a Deus no meio da luta, Ele começa a se alegrar e Ele começa a resolver os nossos problemas. Agora, quando a gente reclama no meio da luta, Deus está dizendo assim: essa filha, esse filho não está confiando em mim. Confia no Senhor. Entrega teus caminhos a Ele, e Ele satisfará os desejos do teu coração. É a mensagem que eu tenho para você nesta noite, igreja do Senhor. Guarde essa mensagem. Toda vez que você pensar em reclamar de Deus, ou reclamar da sua situação, adore a Deus. Senhor, está doendo, Senhor, está difícil, mas eu te louvo, porque eu sei que o Senhor vai me tirar desta. Eu sei que o Senhor vai entrar em meu favor e vai me socorrer. Amém. Vamos nos colocar de pé. Amado Deus, a tua palavra foi ministrada da mesma forma que o Senhor ministrou ela ao meu coração, Senhor. Eu sei que nós estamos diante de pessoas aqui, Senhor, que têm vivido momentos difíceis. Lutas têm sido travadas uma após a outra. Mas mesmo nessa pouca força, os teus filhos, as tuas filhas não têm negado ao teu nome, Senhor. E eu quero fazer aqui, Senhor amado, o papel de Moisés diante daquele povo de Israel. Eu quero interceder por este povo, Pai, para que nós venhamos olhar para a cruz de Cristo que foi erguida, Senhor, e que olhando para a cruz a gente receba a vida, e vida da forma que o Senhor nos assegura na tua palavra, vida com abundância. Que o Senhor possa retirar de nós todo o espírito de murmuração, Senhor. Que a gente venha reconhecer, Senhor amado, tudo aquilo que o Senhor já fez para conosco. Que a gente venha conseguir enxergar aonde nós estávamos e aonde nós estamos agora. O Senhor nos tirou do lixo e nos colocou no meio dos príncipes, ó Pai. O Senhor tirou dos nossos pés de um charco de lodo, de um tremendal de lama, e nos firmou na rocha que é Cristo. Quando a gente reconhece isso, Pai, eu acredito, Senhor, que as coisas fluem melhor. E eu quero te pedir nesta noite que o Senhor segure na mão de cada um dos que aqui estão, Senhor. Que o Senhor venha trazer refrigério no meio dessa caminhada. Caminhar pelo deserto nem sempre é fácil. Tem desgaste físico, tem desgaste mental, espiritual, Senhor.
E eu quero te pedir que o Senhor traga refrigério sobre as nossas vidas nessa noite, Pai, para que a gente venha vencer no meio desta caminhada. Que todos os cananeus que se levantarem contra nós, que o Senhor nos dê a graça de vencê-los e derrotá-los, não só eles, mas todas as suas cidades fortes, ó Pai. Nós assim te oramos nessa noite, Pai, e assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Queridos, no sábado, 2h nós estaremos aqui na limpeza do templo. No domingo, às 6h30, culto da família. Às 18h30, o nosso culto da família. Não falte. Domingo passado nós tivemos aqui uma palavra poderosa, e nesse domingo não será diferente. Uma palavra abençoadora aos nossos corações, para a nossa família também. Levante suas mãos para receber a bênção de Deus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja sempre sobre cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Que todos digam: está encerrado em nome de Jesus.